pela Rádio Comunitária Genoveva FM 98,7, Bela Cruz, Ceará, Brasil. Nós estamos iniciando aqui o nosso Jornal da Manhã de hoje com uma personalidade muito importante da nossa cidade, nascido, criado, com uma família muito grande, uma família muito importante de Bela Cruz, que é a família Pontes, família da Dona Maria Bembena e dele aqui, do Chico Bembena, e que tem uma família extraordinária, uma família que criou-se na Bela Cruz, as raízes da Bela Cruz, e que essas raízes fizeram com que fizesse parte do progresso, do crescimento em todas as áreas da nossa Bela Cruz, no setor educacional, no setor político, em todos os pontos da nossa Bela Cruz. Essa Bela Cruz, ela tenha o trabalho e o esforço dessa família. Bom dia. Bom dia. Ele está me ouvindo, né? Está meio falou alto demais, né? Ai. A sua presença aqui para mim é muito importante. Agora eu quero que o senhor diga o seu nome todo, quantos anos tem, tá entendendo? Vai dizendo. 99. Do 20. Do 20. Pronto. Aí o senhor casou-se também em Bela Cruz? Avô. Não, casou-se, né? Casei em Bela Cruz. Em Bela Cruz. Casei a Caraú. A Caraú. Aí quantos Oi. filhos? Quantos filhos? Eu casei em 41, de 2 em 41. 41. Em 41. Casei na Caraú, o Padre Sabino. Pode saber. Aí quantos filhos o senhor teve aí com a patroa? 11. 11 filhos. Ah. Quantos netos? Nessa eu não vou nem contar, porque não dá pra saber contar. Não dá para contar. Bisneto também. Mas eu faço um carro, tem uns 20 netos. Não, tem muito mais. Ou mais. Pela história que eu sei da Bela Cruz, tem muito mais, sabe? Ó, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor. E agora eu queria que o senhor falasse, se o senhor se lembrar. O senhor se lembra como era a Bela Cruz, quando o senhor era menino? Que eu me lembro? Sim. É minha, me lembro. Era só mato, É mato. a carnaval. Isso aqui era mato. Era uma mata que os pau dessa grossura assim, os pau. Sim. Que eu era um que dizia que Bela Cruz vai que ela vai. Pra vai, ela não vai. Então essa banha tinha que ir pra dentro. Tinha que subir, né? É. Ele não ia, E tá aí a Bela Cruz hoje. Pois é. Viu? Aí é Bela Cruz. E naquele tempo, as brincadeiras, depois que o senhor ficou rapaz, né? Namorando, né? Conquistando a menina. Nessas vareiras, tudo aqui é vareira, não tinha caminho. Eu sempre saí no meio do mato com esse camisinho, né? É. Que isso eu brinquei muito aqui, brincando com cavalo de talo, né? Cavalo de talo, a gente cortava de um lado do outro, fazia as orelhas, empurrava pra lá, Isso. amarrava uma cordinha, né? A Aí- beira da lagoa Pronto. leva carnaúba. E deixava a palha para poder fazer poeira, né? É. Era que a gente brincava. Você também brincava assim, né? Brincava assim. É. Aí você, quando foi, a Bela Cruz passou a município, saiu da comarca do Acaraú, você se lembra da grande festa na frente da casa do Paulo, do Mário Lozada? Você Eu não me lembra? lembro a data quando ela passou. Sim, eu quero saber se você se lembra da festa. O movimento. Você se lembra? Não lembro não. Lembra não? Não. Quando passou Aí a eu não me município? lembro. Aquela Eu- festa na frente da casa do Foi- Mário Lozada? Foi o tempo do Paulo Salazar, né? Isso, ele veio É. pra cá. É. Ele veio ali para debaixo da. Eu tava aqui, ó. É. Ali debaixo da mangueira do Mário Lozada. Justamente. Tava serenando. Aí, Tá se lembrando? eu me lembro que a festa foi lá na frente da casa do Finado Mário. Foi isso, Embaixo meu amigo, lá da igreja. Lembra-se? Na frente da igreja, Isso aqui não falha deu não. uma chuva. Você se Chuva, lembra? deu a chuva, Deu uma isso. chuva. Deu uma chuva. Muita gente a cavalo, né? Aí, eu tinha vendo, nessa época eu estava lá na firma. Tava lá na feira, né? Vai contando. É. Você assistiu muita coisa da Bela Cruz. Aquela seca dos 58, você se lembra? Me lembro, 58. Uma seca grande, não foi, para Bela Cruz? Foi uma seca muito grande. Foi. Você se lembra daquelas enchentes? A gente de 36, de 40. Do 40, mas a maior não foi no 62, não? 62, 64? Foi pra ele. Você ainda se lembra de quando a enchente foi grande,
e foi dado os terrenos aqui na Brasília, se lembra? Para o pessoal sair da Estrada do Barro, para vir morar na Brasília, se Era lembra? Brasília. Se lembra? Pra mim, empurrar tudo aqui pra dentro. Foi pra cá tudinho, mas eu me lembro, as canoas ficavam atracadas na avenida e no patronato, se lembra? É. Na rua Maitá, as canoas. Ali a gente pegava a canoa e ia Ali lá pro a outro lado, canoa, era. pra Central pegar o caminhão, era isso Ah, mesmo. ali na- Eu salvei jumento no meio. Ali na frente da igreja, ali na igreja, Na quina do Padre Assis, né? a canoa encostava bem na calçada. E na gente de Fortaleza, com a mercadoria, botar em cima da calçada e carregar a cabeça lá Tá para... vendo? Sabe tudo, rapaz. É muito bom de recordar essas histórias. Eu me lembro de tudo isso. Sim. Agora, uma coisa que eu aprendi naquele tempo, eu acho que não era pecado, né? A gente tomar cerveja para poder salvar os outros, né? Salvar animal. Então tinha muito capote nas carnalbeiras, sabe? Aí eles plantaram voar, caiu na água e a gente ia só buscar. Aí, ó, mandava cozinhar comida, torrado, sei lá, de todo jeito, né? Mas, você se lembra que na Veracruz, é uma terra que é abençoada, não é? Mas A Veracruz é muito abençoada. é abençoada. Teve muita coisa boa pra gente se orgulhar, não teve? Você se lembra da fábrica Iacol? Me lembro, sim. Ali como se fosse, eu trabalhei lá, eu fui diretor do pessoal lá. Eu fui, a primeira carteira que eu consegui preparar, aliás, duas, como profissionais, que é a fábrica com 600 funcionários. Eu fiz só duas no ano todinho, que era tudo irregular. Foi do Baixão Grosso e do soldador ali como é o nome dele? Soldador que mora atrás da fábrica, o Abidão. Abidão. Foi as duas primeiras carteiras. É. Ninguém tinha documento. Mas, no entanto, havia uma perseguição muito grande contra a fábrica, sabe? De qualquer maneira, a fábrica, os donos trabalhavam irregular, mas nós trabalhávamos legal, porque a gente fazia o nosso trabalho e ganhava. Mas essa perseguição sempre existiu, nada tem em favor que não seja assim. Você me conta uma história, como era aquela festa de rezado? Tinha uma festa de rezado, não tinha? E o rezado? Sim, rezado. Isso é Camilo. Se lembra tudo? Camilo. Era muito bom, né? Eu digo até o nome do mascarado tudinho. Diga aí, ó. Diga aí pra gente se recordar na história. É o Chico Fortino, Camilo, João Diogo, o senhor da Raifica, não me lembro o nome dele, o Chico Helena e Mané Batista, o Damião chamava Onça, eu acho que era o Pesticunde, e esse é mascarado do finado Camilo. Nós ia comprar o Reis aí, toda. Rezado é uma festa bonita, né? Festa muito boa. Interessante que esse nome que você está dando, aí se vir para o Vicente Freitas colocar, porque parece que ele não tem esses nomes todos no livro dele, né? Na história de Veracruz. E agora você lembrou, se colocou muito bem, muito importante. Olha, diga. Se eu fosse contar o pessoal que eu conheci aqui no quadro da rua, você já se degradece na cabeça muito boa. Mesmo. Pois contam, conta a história, conta como era as Serestas, aquele negócio todo. Era um tempo bom, não era? Era. Porque é muito bom a gente ter a alegria de me encontrar aqui, de você vir aqui e vir procurar a gente. Porque você ouve meu programa, não ouve? Gosta do programa, né? É muito bom. Olha, eu vim mais aqui. Eu digo, eu vou eu lhe vi quando você chegou aqui mal para Odé. No 48. Viu? Quando você chegou mal para Odé. Olha que lembrança. Quando eu lhe vi. Rapazinho. Aí pronto, acabou. Você casou-se, tudo. E eu nunca mais tinha lhe visto. Nunca mais me viu. Mas sempre eu disse, eu ainda vou ver esse Edilson, eu ainda vou ver esse Edilson. Quando eu peguei aqui meu neto, meu filho, amanhã você vai dar uma volta mais. Eu nunca fechei essa porta só hoje, por causa desse passarinho ali. Depois eu estou muito orgulhoso nessa época, quando se lembra de mim, menino velho? Você chegou, você casou, seu estudo. Família e tudo, né?
E você não me viu mais? E eu não lhe vi mais. Como é que pode? Eu Tô vendo? trepado em caminhão fazendo comício toda a política, rapaz. Mas no rádio você ouve todo dia, né? Pois é, olha, eu lhe aconselho. É o programa. Eu lhe aconselho e todas as famílias dos idosos, que ouça a gente. A gente repete muita história porque é o que se lembra. Mas tenha paciência para ouvir, porque a gente conta com alegria, não é? Então, você ter vindo aqui foi uma terapia muito boa, foi muito bom para você vir conversar comigo aqui na rádio. Justamente. Falando para toda a Bela Cruz. Meu prazer é esse. Pronto, mande um feliz ano novo para toda a Bela Cruz, para todo mundo que está ligado. Mande. Bela Cruz, meu povo, feliz ano novo. Bela Cruz, meu povo, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Para minha família Para também. nossa família, toda a família da Bela Cruz. E que Deus abençoe nossa família e a Bela Cruz. Deus abençoe nossa família da Bela Cruz todinhos. Oh, beleza, né? E você está com saúde, tudo bem? Graças a Deus. Seus netos tudo lhe querem bem, lhe amam tudinho, né? Graças a Deus, estão tudo com saúde, graças a Deus. As Maria Bebê não estão assistindo esse programa, né? Já morreu, né? Não, as Maria da Conceição. Mas bom, aí eu sempre tinha esse programa. Eu digo, eu não vou. Daqui que eu morrer, eu vou tá sem Edilson. Eu pegar aqui meu neto. Vamos lá. Ou que eu tenho uma alegria muito grande. E a Bela Cruz, em saber que você está bem, né? Seus amigos, seus parentes, saber que você está numa boa. Diga. É para onde eu quero ir, filho. Tá no ponto, né? Tá. Que bom ter um neto desse. É para Canindé, Parazinho, é para todo canto. Beleza. Meu filho, eu quero ir para tal parte. Bora. É por isso que vive muito. Porque não tem tempo de estar preocupado, isolado. Porque muitas famílias isolam. Muitas famílias isolam o pai, o avô e tudo. E assim não, você tem um neto maravilhoso e que Deus vai lhe abençoar sempre, viu? Deus vai abençoar todos nós. Olha, eu quero lhe dizer que estou muito feliz de você ter vindo aqui conversar comigo. Que a Bela Cruz me ouviu. A Bela Cruz sabe que você está bem. Está lhe vendo. É um prazer muito grande que eu tenho. E estar aqui encostado do senhor. Pois pronto, você, cadeira cativa. Você e muitos outros. Eu quero que Deus abençoe a todos nós. Que Deus nos dê saúde. E que eu possa continuar fazendo esse trabalho. E outro que eu vou lhe convidar. Me convidar. Quando for no dia 18 de agosto, eu quero ver a sua presença lá na minha casa. No 100 anos. 100 anos? É ano. Dia 18 de agosto deste ano 2020. 20. Você vai completar 100 anos e já está me convidando. Eu vou fazer presente lá e vou dizer, vamos passar esse filme, né? Vamos passar lá, vamos mandar fazer o DVD aqui. Tem quem faça isso, você sabe quem é? Que o vídeo está aqui, né? Mas eu mando tirar aqui, é só tirar daqui. É só botar no pendrive, botar em qualquer coisa e passa no telão, né? Pois eu vou com muito carinho, se eu estiver vivo, claro. Se eu estiver vivo, eu vou, o convite que eu não vou perder. 100 anos seu, hein? 100 anos da família Pontes, bebendo, tudo junto, né? Que não é Pontes, não é a mesma coisa, bebendo também? Acho que é. Pois é tudo junto. Então é o seguinte, obrigado pelo convite, eu vou com muita certeza, com muito carinho. Muito obrigado pela sua visita. E vocês que estão assistindo a gente agora, vocês que estão nos assistindo, querem fazer a visita na rádio, traga o seu pai, o seu avô, o seu idoso, para ele vir conversar comigo, para ele falar sobre o passado dele, para ele dar esse passeio. Aqui é um passeio, viu? Estou muito feliz. Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Dá parabéns aí. Parabéns. Deu parabéns. Não, fala. Fala dizendo que trouxe seu avô e tudo. Você conheceu um velho Pode tirar daí, pode pegar da mão. que morava ali perto, na Chaga, no que mais Mané Grande. Como era o nome dele? O nome dele é Manel, agora o sobrenome eu não sei. É muito difícil, eu sou mais conhecido do que eu conheci. Não é o convívio em toda parte. Mas eu tenho quem você conhece, General Alfredo. Esse pessoal aí, Copé. Mané Severo. Gentiló, Zé Fernandes, Antônio
Era Campeão. Se lembra de todo mundo? Tom Maranhão. E todo esse pessoal que já morrer. Ah. Eu conheci tudo de ali dentro da rua. Eu conheci que sou mais novo, mas eu sei, né? Que beleza. Dê uma palavrinha aí sobre seu avô, sua família, diga aí o que você acha. Graças a Deus. Desse passeio. Pois é, Tenho muito orgulho de ter ele como avô. prazer. E você que tá falando ali. A gente Ele procura tá falando fazer, agora no rádio, ó. procura fazer as vontades dele na medida do possível, até para que ele possa viver um pouco mais, né? Quero agradecer o Sr. Edilson aí por ter me recebido tão bem, né? E fazer que esse rosto fique assim, ó, feliz da vida. Obrigado, Sr. Edilson. Morrendo de rir, alegre, filho. Que bom, cara. Valeu, tá? Olha aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Eu estou muito feliz por ter tido essas pessoas aqui na rádio. E vocês vão curtir no Facebook isso aqui, como também no programa amanhã. No programa eu vou abrir, o programa vai ser o tempo que der com ele, tá certo? Amanhã todo mundo ligado para assistir o nosso programa e você vai ficar ligadão para ouvir lá. Tá bom, Tá bom? Bota o lá é meu rádiozinho. Bota o celular para ele ver no Facebook, para ele ficar vendo. Tá ok? Muito obrigado, valeu, um abraço, Deus te abençoe, meu Deus do céu. Estou muito feliz, tomara que eu chegue nessa idade.